Existe um processo silencioso acontecendo dentro do seu corpo agora mesmo. A partir dos 25 anos, você começa a perder entre 1 e 5% do seu colágeno por ano. Não é envelhecimento, é depressão. E a diferença importa porque depressão tem causa e causa tem solução. O colágeno é a proteína estrutural mais abundante do corpo humano. É o que mantém a pele firme, as articulações funcionando sem atrito, os ossos densos, as paredes dos vasos sanguíneos íntegras. Quando ele colapsa, tudo colapsa junto. E a medicina moderna trata os sintomas sem nunca perguntar por que o colapso começou. A maioria das pessoas não sabe disso. Culturas que não tinham acesso a nenhum suplemento, nenhuma clínica de estética, nenhum sérum de R$ 400, essas culturas envelheciam diferente. Egípcios do Médio Império, povos andinos, populações de Okinawa, todos tinham em comum uma coisa que a dieta industrial eliminou. Comiam os alimentos que fornecem ao corpo exatamente o que ele precisa para produzir e proteger o colágeno. Neste vídeo você vai conhecer os 20 alimentos que mais contribuem para a síntese, proteção e restauração do colágeno. Fique até o fim porque o item 7 é o que os pesquisadores chamam de antiglicação natural, o processo que literalmente endurece e amarela as fibras de colágeno com a idade e que uma cultura milenar já combatia muito antes de existir qualquer laboratório. E o item 2 é um fruto com 20 vezes mais vitamina C do que a laranja que os médicos egípcios já prescreviam para a regeneração da pele há 3.500 anos e que quase ninguém consome no Brasil. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora e ativa o sininho. Vamos começar. Aqui estão os 20 alimentos ricos em colágeno que revertem o envelhecimento, classificados do notável ao absolutamente extraordinário. Número 20. Spirulina. A cianobactéria de 5 bilhões de anos com os blocos de construção do colágeno na proporção certa. Os astecas colhiam essa microalga do lago Texcoco antes da chegada dos europeus, chamavam de Tecuitla-TL e consumiam seca junto com milho e feijão. Populações ao redor do lago Chad, na África, comercializavam spirulina seca séculos antes de qualquer estudo científico. Duas culturas separadas por um oceano chegando à mesma conclusão sobre o mesmo organismo. Não é coincidência. É observação acumulada por gerações. A spirulina contém glicina, prolina e hidroxiprolina, os 3 aminoácidos mais críticos para a síntese de colágeno, em proporção próxima à do próprio colágeno humano. Seu pigmento ativo, a ficocianina, suprime o NF-κB, o fator inflamatório que ativa as enzimas responsáveis por degradar o colágeno existente. Uma porção de DSG fornece aproximadamente 6 Ig de proteína com biodisponibilidade superior à de muitas proteínas animais. Uma colher de sopa em pó dissolvida em água com limão. Evite aquecimento acima de 65 graus para preservar a ficocianina. A spirulina foi reduzida a suplemento de academia pela indústria e, com isso, 3.000 anos de história como alimento funcional completo foram apagados do contexto. Número 19. Folhas de batata doce. A parte que todo mundo joga fora tem mais poder sobre o colágeno do que a raiz que todo mundo come. Em Okinawa, a região com maior concentração de centenários do mundo, as folhas de batata doce foram alimento básico por séculos, consumidas refogadas em praticamente toda a refeição. Enquanto o Ocidente focava na raiz, os okinawanos comiam a planta inteira. As folhas contêm beta-caroteno em concentração superior à da raiz precursor de vitamina A, que regula diretamente a expressão gênica do colágeno tipo I e tipo 3 nos fibroblastos dérmicos. Sem vitamina A adequada, os fibroblastos reduzem a produção de colágeno, mesmo quando todos os aminoácidos estão disponíveis. As folhas também são ricas em antocianinas, que inibem a degradação enzimática das fibras já formadas. Refogue com azeite e alho exatamente como couve ou espinafre. A gordura aumenta a absorção do beta-caroteno, disponível em feiras que vendem a planta inteira. A dieta industrial pegou a batata doce e ficou com a raiz. As folhas viraram lixo de horta. O que Okinawa nunca descartou, o processamento brasileiro transformou em descarte. Número 18. Casca de maracujá. A parte descartada de uma fruta brasileira que inibe a enzima que destrói seu colágeno. Povos indígenas da Amazônia usavam o maracujá inteiro há séculos, polpa, sementes e casca em preparações para cicatrização e inflamação articular. O naturalista von Martius documentou o uso da casca por comunidades indígenas como cataplasma para feridas. A casca nunca foi descartada nas dietas tradicionais,
Isso é uma invenção do processamento industrial. O mesocarpo branco contém vitexina e isovitexina flavonoides, que pesquisas mostram inibir a colagenase, a enzima responsável pela degradação do colágeno na derme envelhecida. A casca também é rica em pectina solúvel, que modula a microbiota intestinal, e estudos recentes estabelecem conexão direta entre saúde intestinal e síntese de colágeno. Farinha da casca seca misturada ao iogurte ou vitaminas, encontrada em lojas de produtos naturais. O processamento industrial do maracujá foi desenhado para extrair a polpa vendável e descartar o resto. O que foi descartado foi exatamente o que as comunidades originárias nunca jogavam fora. Número 17, gergelim e tahine. Os cofatores que os suplementos de colágeno esquecem de incluir e que civilizações milenares nunca esqueceram. O gergelim é cultivado intencionalmente desde 3500 a.C. Evidências arqueológicas da região do Indo confirmam isso. Na medicina ayurvédica, o tahine é prescrito especificamente para condições de desgaste que o sistema moderno chamaria de perda de colágeno. O gergelim é excepcionalmente rico em manganês e zinco, cofatores enzimáticos, sem os quais a síntese de colágeno não se completa. O manganês é cofator da prolidase, que recicla prolina para novas moléculas de colágeno. O zinco é cofator da lisil-oxidase, que cria as pontes cruzadas entre fibras sem ela. As fibras formadas são estruturalmente frágeis. Uma porção de trintag de tahine fornece cerca de 30% da dose diária de manganês. Tahine diluído em limão e azeite como molho. Gergelim tostado sobre saladas e arroz. O tahine integral tem maior concentração de minerais do que o refinado. A indústria de suplementos vende peptídeos de colágeno sem incluir os cofatores necessários para incorporá-los. Nossos ancestrais não tinham esse problema, comiam os dois juntos, naturalmente. Número 16. Agrião. A vitamina Q2 que direciona o cálcio para onde o colágeno precisa e longe de onde ele destrói. Hipócrates teria escolhido a ilha de Kos para instalar seu hospital justamente pela abundância de agrião nos riachos locais. Na medicina medieval europeia, o agrião aparece em herbários do século XII como tratamento para a fraqueza dos ossos e das articulações. O agrião é uma das fontes mais concentradas de vitamina K2 entre os vegetais de folha verde. A vitamina K2 ativa proteínas que direcionam o cálcio para a matriz óssea e impedem sua deposição nos tecidos moles. Cálcio depositado indevidamente fragmenta a matriz de colágeno vascular e dérmico. Os isotiocianatos do agrião também inibem enzimas proteolíticas que degradam o colágeno articular, cru em saladas ou em sucos verdes. O calor destrói parte dos isotiocianatos, consumo cru maximiza os benefícios. O agrião nunca desapareceu das feiras brasileiras, mas saiu da dieta cotidiana. A geração dos avós comia toda semana. Essa é a distância entre o que funcionava e o que ficou. Número 15. Pimenta de caiena. O composto que estimula a síntese de colágeno no tecido conectivo e que povos andinos já usavam em cataplasmas articulares há milênios. A pimenta de caiena é cultivada nos Andes há pelo menos 7.000 anos. Os incas usavam preparações de pimenta como medicina tópica e interna para dores articulares e feridas de cicatrização lenta, com uma precisão que surpreendeu os primeiros pesquisadores europeus. A capsaicina estimula a síntese de colágeno em fibroblastos através da ativação do receptor TRP1 canal iônico, que aciona vias de sinalização que o pregulam a expressão de genes do colágeno tipo I e tipo 3. Além disso, inibe a substância P, neuropeptídeo envolvido em inflamação articular crônica. Estudos com consumo oral mostram redução de marcadores de degradação de colágeno articular em participantes com osteoartrite leve a moderada. Pequenas quantidades em caldos e sopas quentes. A combinação com gordura aumenta a biodisponibilidade da capsaicina. A medicina farmacêutica isolou a capsaicina e a colocou num tubo para cremes de dor muscular. O alimento de onde ela veio perdeu seu status medicinal. Esse é o padrão, sempre o mesmo padrão. Número 14. Cacau puro. Os polifenóis que aumentam a microcirculação dérmica porque colágeno morre sem fluxo sanguíneo. Os astecas consumiam cacau há mais de 3.000 anos como bebida amarga reservada à elite guerreira. Hernán Cortés, ao chegar ao México em 1519, descreveu o cacau como o segredo da resistência dos guerreiros astecas. Essa descrição não era metáfora, era observação clínica. O cacau puro é uma das fontes mais concentradas de flavonóis na natureza.
Estudos clínicos mostram que o consumo regular aumenta o fluxo sanguíneo dérmico em até 30%, medido por técnicas de imagem a laser. Isso importa diretamente para o colágeno. Os fibroblastos dérmicos dependem de oxigênio e nutrientes transportados pelo sangue para sintetizar colágeno sem microcirculação adequada. A produção colapsa independentemente dos aminoácidos disponíveis. Cacau em pó 100% dissolvido em água quente ou misturado a smoothies. Chocolate acima de 85% de cacau com baixo açúcar é uma alternativa prática. O cacau original foi substituído pelo chocolate industrial. A indústria retirou os polifenóis via Dutching, adicionou açúcar e leite e revendeu como prazer culpado, transformou remédio em doença. Número 13. Açaí. As antocianinas amazônicas que desligam as enzimas responsáveis pela destruição do colágeno envelhecido. O açaí é consumido por povos indígenas da Amazônia há mais de 3.000 anos, não como sobremesa, mas como refeição principal misturada à farinha de mandioca e ao peixe. Os primeiros naturalistas europeus do século XIX observaram nessas populações pele notavelmente saudável e mobilidade articular preservada em idades avançadas. O açaí é extraordinariamente rico em antocianinas, que pesquisas mostram suprimir diretamente as MMPs, especialmente MMP1 e MMP3, as principais enzimas responsáveis pela degradação do colágeno dérmico durante o envelhecimento. Estudos demonstram inibição dose-dependente dessas enzimas, comparável a alguns inibidores farmacêuticos. Polpa de açaí pura, sem adição de açúcar, amassada com farinha de tapioca ou misturada a iogurte natural. O açaí original é amargo e denso, não doce. O açaí nunca foi esquecido no norte do Brasil, mas foi transformado. A indústria do açaí bowl criou uma versão que neutraliza os benefícios do fruto com açúcar e ingredientes processados. O remédio virou sobremesa. Número 12. Cebola e alho. O enxofre que ninguém menciona, o mineral que estabiliza as pontes cruzadas entre fibras de colágeno. No papiro de Ebers, datado de aproximadamente 1550 a.C., o alho aparece em mais de 20 prescrições médicas. As pirâmides de Gizé foram construídas com trabalhadores alimentados com cebola, alho e rabanete, escolhidos por observação de que mantinham os trabalhadores fisicamente resilientes sob esforço extremo. O enxofre orgânico biodisponível de ambos é o mecanismo central. Os aminoácidos cistina e metionina são cofatores necessários para a formação das pontes sulfídicas que estabilizam a estrutura tridimensional das fibras de colágeno. Sem enxofre adequado, as fibras formadas são menos resistentes ao esforço mecânico. A quercetina da cebola inibe a hialuronidase, enzima que degrada o ácido hialurônico que mantém o colágeno hidratado. Cebola crua em saladas preserva a quercetina. Alho amassado e deixado descansar 10 minutos antes do cozimento converte a liina em alicina. Os dois diários. Cebola e alho nunca desapareceram da cozinha brasileira, mas seu papel estrutural foi completamente perdido. A avó colocava alho em tudo. A neta toma suplemento de colágeno e não come alho cru. Número 11. Semente de abóbora. O zinco mais biodisponível da dieta. Sem ele, as fibras de colágeno são formadas, mas não se sustentam. A abóbora é cultivada nas Américas há mais de 10.000 anos. Eram as sementes, não a polpa. O componente mais valorizado medicinalmente, comunidades indígenas usavam sementes moídas como cataplasma para feridas de cicatrização difícil. Quando as abóboras chegaram à Europa, os europeus ficaram com a polpa e descartaram as sementes. Mais uma inversão. As sementes de abóbora são uma das fontes mais concentradas de zinco biodisponível. Na dieta, uma porção de Trintag fornece aproximadamente 20 a 25% da dose diária recomendada. O zinco é cofator indispensável da lisil-oxidase, a enzima que catalisa as pontes cruzadas entre moléculas de colágeno e elastina. Sem zinco, as fibras são sintetizadas, mas estruturalmente frágeis. Sementes torradas levemente em forno a 150 graus por 15 a 20 minutos como snack ou moídas e adicionadas a iogurtes. O Brasil produz abóbora em escala industrial e descarta toneladas de sementes anualmente no processamento. Sabedoria indígena revertida pela industrialização, mais um caso exato. Número 10. Feijão preto. A lisina que ancora as fibras e o alimento que a dieta brasileira tradicional acertou sem precisar de ciência. O feijão é cultivado nas Américas há aproximadamente 8.000 anos.
A combinação arroz e feijão que os nutricionistas modernos elogiam como proteína completa foi descoberta por observação empírica ao longo de gerações, não por laboratório. Isso é exatamente o que estamos documentando aqui. O feijão preto é fonte significativa de lisina, o aminoácido que ancora as fibras de colágeno à membrana basal e que está em concentração baixa em cereais como o arroz. A lisina é essencial para a formação de ligações cruzadas estáveis entre moléculas de colágeno e elastina. Além disso, é rico em antocianinas com ação antioxidante que protege o colágeno do dano oxidativo. Feijão preto cozido no método tradicional com osso, alho e cebola. A combinação com limão maximiza a absorção e completa o perfil de aminoácidos para a síntese de colágeno. O feijão preto nunca foi esquecido no Brasil, mas seu papel estrutural na saúde do tecido conectivo nunca foi comunicado. Gerações de brasileiros acertaram sem saber por quê. Agora você sabe. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, se você está reconhecendo nesses alimentos há coisas que seus avós comiam sem saber exatamente por quê, clica em curtir agora e inscreva-se no canal Sacred Soil. Isso ajuda esse vídeo a chegar em mais pessoas que precisam dessas informações. Antes de continuar, uma pergunta que vai aparecer nos comentários. Onde consigo esses alimentos com qualidade? Fígado de criação convencional, mel pasteurizado, sardinha em molho industrializado não são a mesma coisa que estamos descrevendo aqui. A qualidade da fonte importa, e isso é exatamente o que a indústria não quer que você pergunte. Então fiz o trabalho. Pesquisei e encontrei os fornecedores em que confio: mel cru artesanal, sardinha em azeite, sem processamento excessivo, e para quem quer cultivar parte disso em casa, sementes de variedades heirloom de abóbora, batata doce e outras plantas desta lista. Os links estão na descrição abaixo. Nenhum suplemento, apenas a fonte original, da forma que sempre deveria ter sido. Agora voltando à lista. Número 9. Aloe vera. A planta que os egípcios chamavam de planta da imortalidade estimula diretamente os fibroblastos que produzem colágeno. No Egito Antigo, o aloe vera era enterrado junto com os faraós. O papiro de Ebers descreve preparações com aloe para condições de pele e cicatrização. Egito, Índia, China e povos indígenas das Américas chegaram independentemente ao aloe como planta de regeneração tecidual. Quando tradições sem contato entre si chegam à mesma conclusão, a observação empírica é robusta. O gel interno contém a semanano polissacarídeo, que pesquisas demonstram estimular diretamente os fibroblastos dérmicos a aumentar a síntese de colágeno tipo I e ácido hialurônico. Estudos clínicos com consumo oral mostram aumento mensurável da densidade de colágeno dérmico e melhora da elasticidade da pele em mulheres acima de 40 anos. A polpa transparente interna sem o látex amarelo, abaixo da casca consumida diretamente ou diluída em água. A planta precisa de pelo menos 3 a 4 anos para a concentração adequada de compostos ativos. O aloe vera foi reduzido a gel cosmético de prateleira processado, estabilizado quimicamente, com fração mínima do acemanano original. A planta fresca no quintal é farmacologicamente superior a qualquer versão industrializada. Número 8. Frango com pele e cartilagem. O colágeno tipo 2 que os romanos ferviam antes de marchar e que a culinária moderna joga no lixo. Na Roma clássica, legionários recebiam caldo de galinha com osso e cartilagem como preparo físico antes de campanhas longas. Na medicina tradicional chinesa, o caldo de galinha com osso é prescrito há mais de 2000 anos para a fraqueza dos tendões e ossos. Não era superstição, era observação acumulada. A pele e a cartilagem do frango são fontes ricas de colágeno tipo 2, o tipo específico que forma a cartilagem articular. Pesquisas clínicas mostram que o colágeno tipo 2 não hidrolisado, consumido oralmente, induz tolerância imunológica que reduz a resposta inflamatória contra a cartilagem articular. Estudos com doses tão baixas quanto 40 mg por dia mostraram redução significativa de dor e melhora de função articular. Mastigue a cartilagem dos ossos, frango cozido com pele e osso em caldo longo, mínimo 3 horas. O frango sem pele e sem osso foi vendido como mais saudável pela indústria nas décadas de 1980 e 1990. O resultado foi uma geração que eliminou as partes mais ricas em colágeno da ave mais consumida do Brasil. Essa não foi recomendação baseada em evidência, foi marketing. Número 7. Mel cru, o antiglicação natural que culturas milenares usavam para preservar o que o açúcar destrói. O mel cru
É consumido pela humanidade há pelo menos 8.000 anos. Pinturas rupestres na Espanha e na África do Sul mostram coleta de mel de abelhas selvagens. O papiro de Ebers descreve o mel em dezenas de prescrições médicas. A tradição ayurvédica o classifica como alimento que preserva os tecidos do corpo enquanto combate o que os corrói. À luz da bioquímica moderna, essa descrição é precisa. A glicação, o processo que literalmente endurece, fragmenta e amarela as fibras de colágeno, ocorre quando moléculas de açúcar se ligam irreversivelmente às proteínas, formando AGEs que tornam as fibras rígidas e quebradiças. O mel cru contém gluconolactona e ácido glucônico compostos que pesquisas mostram inibir a formação de AGEs in vitro. O aquecimento acima de 40 graus destrói as enzimas e degrada os polifenóis responsáveis por esse efeito. Uma colher de chá em água morna com limão pela manhã. Nunca em chás quentes. Procure méis artesanais de apicultura orgânica. O mel processado industrialmente ocupa 80% do mercado brasileiro. A indústria vendeu conveniência e eliminou exatamente o que tornava o mel valioso. Você não pode patentear uma abelha. Então venderam a versão que não funciona. Número 6. Sardinha com espinha. O colágeno marinho tipo I que você literalmente come inteiro se não jogar a espinha fora. Sardinhas em conserva aparecem em registros romanos do século II d.C. como alimento de legionários. No Japão, sardinhas pequenas são consumidas inteiras, espinha incluída, há séculos, e aparecem consistentemente na dieta das regiões com maior longevidade documentada. A sardinha consumida com a espinha é uma das fontes mais concentradas de colágeno marinho tipo I biodisponível na dieta. O colágeno de peixe tem cadeia molecular menor do que o bovino, o que pesquisas associam a maior taxa de absorção intestinal. As espinhas amolecem o suficiente para ser consumidas e fornecem cálcio e fósforo além do colágeno. A sardinha também é excepcionalmente rica em ômega 3, que suprime citocinas ativadoras das enzimas degradadoras de colágeno. Sardinha em conserva em azeite ou água, com as espinhas amassadas junto com a carne, 2 a 3 porções por semana. A sardinha foi socialmente desprestigiada nas décadas de crescimento econômico brasileiro, associada à pobreza. Populações que nunca pararam de comer sardinha inteira envelheceram melhor do que as que migraram para proteínas mais nobres sem espinha. Às vezes, o alimento mais barato é o mais preciso. Número 5. Cúrcuma. O composto que simultaneamente inibe a degradação e estimula a síntese a cascata completa em um único alimento. Os textos ayurvédicos Charaka Samhita e Sushruta Samhita, datados de aproximadamente 600 a.C., descrevem preparações com cúrcuma para condições articulares e preservação da vitalidade dos tecidos. As tradições que usavam cúrcuma sempre a combinavam com pimenta do reino e gordura combinação que aumenta a absorção da curcumina em até 2%, conforme confirmado por pesquisas modernas. A curcumina inibe o NF-κB, suprime as metaloproteinases MMP1 e MMP3 e upregula o TGF-beta, o fator de crescimento que estimula os fibroblastos a produzir mais colágeno tipo I. Estudos clínicos mostram redução de dor e melhora de função articular em participantes com osteoartrite comparável a doses baixas de ibuprofeno, sem os efeitos adversos gastrointestinais. A combinação com piperina não é opcional, é farmacologicamente necessária. Cúrcuma em pó com pimenta do reino e gordura em qualquer refeição quente. Leite dourado com cúrcuma, pimenta e leite vegetal aquecido é uma das formas mais biodisponíveis. A indústria farmacêutica tentou patentear formulações de curcumina, quando descobriu que a planta inteira com pimenta e gordura era tão eficaz quanto formulações isoladas, o interesse migrou para suplementos encapsulados. Você pode patentear uma cápsula, você não pode patentear um curry. Número 4. Fígado bovino ou de galinha. O retinol mais biodisponível da dieta, sem ele, a produção de colágeno tipo 4 colapsa completamente. No Egito Antigo, o fígado era prescrito para fraqueza da visão e da pele, sintomas de deficiência de vitamina A. Na Roma clássica, era o alimento prescrito para soldados em recuperação de ferimentos. As tradições culinárias de praticamente todos os continentes reservavam o fígado para doentes, gestantes e idosos. Não era superstição, era precisão empírica. O fígado bovino ou de galinha é a fonte mais concentrada de retinol biodisponível. Uma porção de 100 g fornece de 10 a 15 vezes a dose diária recomendada de vitamina A. O retinol
regula diretamente a expressão gênica do colágeno tipo IV, que forma a membrana basal sob a epiderme sem retinol adequado. A membrana enfraquece e surge o que chamamos de pele fina do envelhecimento. O fígado também é a fonte mais rica de cobre biodisponível, cofator da lisil-oxidase. Fígado bovino cozido rapidamente em fogo alto, com cebola, alho e limão. Uma porção de CMG 2 vezes por semana é suficiente. O fígado foi abandonado pela dieta ocidental por medo infundado do colesterol e pela mudança cultural que associou miúdos à pobreza. O que foi descartado foi o alimento mais nutricionalmente denso disponível para o ser humano. Número 3. Ovos com gema. A prolina na gema e a glicina na clara, a natureza colocou os 2 blocos do colágeno no mesmo alimento. Na medicina ayurvédica, o ovo inteiro é classificado como alimento dos tecidos profundos, com especial atenção à gema. A gema de ovo caipira, de galinha criada a pasto, tem perfil nutricional significativamente superior ao ovo de granja industrial, diferença que as tradições rurais observaram e preservaram por gerações. A gema contém prolina livre em concentração significativa, o aminoácido que representa aproximadamente 15% da sequência do colágeno, além de vitaminas A, D, E e K2, todas com papel documentado na regulação da síntese de colágeno. A clara fornece glicina em concentração alta, o aminoácido mais abundante no colágeno, 33% da sequência, produzido pelo corpo em quantidade insuficiente, sem aporte dietético. O ovo inteiro fornece essa combinação que nenhum suplemento isolado replica. Ovo inteiro nunca apenas clara. 2 a 4 ovos por dia são seguros e benéficos para a maioria dos adultos saudáveis. Ovos de galinhas criadas a pasto têm gema mais alaranjada e maior concentração de vitaminas lipossolúveis. O medo da gema foi um dos maiores erros da nutrição do século XX. Décadas de recomendação para comer só clara resultaram em gerações com menor aporte de prolina e vitaminas lipossolúveis, todos necessários para a síntese de colágeno. A revisão desse erro começou na literatura científica. Ainda não chegou ao prato de muita gente. Número 2. Rosa mosqueta. 20 vezes mais vitamina C do que a laranja, e os médicos egípcios já prescreviam para a regeneração da pele 3.500 anos antes do laboratório. O fruto da rosa mosqueta aparece em papiros médicos egípcios de aproximadamente 1500 a.C., como tratamento para condições de pele e cicatrização. Durante a Segunda Guerra Mundial, com o bloqueio marítimo cortando o fornecimento de frutas cítricas, o governo inglês organizou a coleta massiva de frutos silvestres de rosa mosqueta para produzir xarope de vitamina C para crianças. Isso em 1941, sem nenhum suplemento sintético disponível em massa. A vitamina C é o cofator mais crítico para a síntese de colágeno. Sem ela, as enzimas que convertem prolina e lisina em hidroxiprolina e hidroxilisina não funcionam, e essas hidroxilações são obrigatórias para a estabilização da tripla hélice do colágeno. O fruto seco de rosa mosqueta contém entre 400 mg e 500 mg de vitamina C por 100 g. A laranja fresca tem 50 a 60 mg. Um estudo clínico com pó de rosa mosqueta mostrou redução mensurável de rugas superficiais e melhora de hidratação dérmica em 8 semanas. Chá de fruto seco em água quente, não fervente acima de 70 graus, começa a degradar a vitamina C. Ou pó de rosa mosqueta misturado a iogurte ou vitaminas frias, disponível em farmácias e lojas de ervas. A rosa mosqueta foi substituída pelo ácido ascórbico sintético vitamina C isolada, sem os cofatores naturais que otimizam sua utilização. O fruto inteiro foi descartado em favor do composto isolado. A farmácia vendeu a fração. O alimento ficou de fora. Número 1. Caldo de osso. O alimento mais antigo da humanidade e a fonte mais direta de colágeno biodisponível que existe. O caldo de osso não é uma tendência de saúde. É o alimento humano mais documentado pela arqueologia. Ossos quebrados com ferramentas de pedra para extração de tutano foram encontrados em sítios arqueológicos com mais de 400 mil anos. Em todas as grandes civilizações egípcia, romana, chinesa, persa, indígena americana, o caldo de ossos fervidos longamente é uma constante. O pot-au-feu francês, o pho vietnamita, o ramen japonês, o caldo de mocotó brasileiro, variações da mesma tecnologia desenvolvida independentemente em culturas separadas por oceanos e milênios. Isso não é coincidência cultural. É centenas de milhares de anos de observação. O caldo fervido por tempo longo
libera colágeno hidrolisado, peptídeos de cadeia curta com alta biodisponibilidade. Pesquisas mostram que esses peptídeos são absorvidos intactos pelo intestino e acumulam-se preferencialmente na pele e nas cartilagens, onde estimulam fibroblastos a aumentar a produção de colágeno endógeno. Além do colágeno, o caldo libera glicosaminoglicanos, condroitina, glucosamina, ácido hialurônico e gelatina com efeito prebiótico documentado. Estudos clínicos com colágeno hidrolisado oral mostram aumento mensurável da densidade de colágeno dérmico e redução de dor articular em múltiplos ensaios. Ossos bovinos ou carcaça de galinha com água fria, 1 a 2 colheres de vinagre de maçã, cebola, alho e ervas. Ferver suavemente por 12 a 24 horas para bovino, 4 a 8 horas para galinha. Consumir como base de sopas ou puro com sal. O caldo de osso desapareceu da dieta moderna pela mesma razão que todos os outros itens desta lista. O caldo em cubo, o caldo em pó, o caldo em Tetra Pak, versões processadas sem colágeno, sem glicosaminoglicanos, sem gelatina. A conveniência foi vendida. O colágeno ficou de fora. O alimento que o Homo erectus sabia fazer há 400 mil anos, a dieta industrial destruiu em 40 anos. Então é isso. 20 alimentos. 20 histórias de culturas que chegaram às mesmas conclusões sem nunca terem se encontrado. Os egípcios com o mel e a rosa mosqueta, os astecas com o cacau e a espirulina, os povos amazônicos com o açaí, os okinauanos com as folhas de batata doce, os romanos com o caldo de osso e o alho, e as avós brasileiras com o feijão preto, a cebola, o alho e o caldo de osso, o mesmo caldo que todas essas civilizações faziam, com outros nomes. O colágeno não precisa ser comprado em suplemento. Ele precisa ser construído com os alimentos certos, que fornecem os aminoácidos, os cofatores e os compostos que inibem a degradação e estimulam a síntese. A cúrcuma opera nos dois lados da cascata. A rosa mosqueta tem 20 vezes mais vitamina C do que a laranja. O caldo de osso libera o que nenhum suplemento replica na íntegra. Esses alimentos existem há milênios. A dieta moderna os eliminou um por um. A natureza acertou antes do laboratório existir. O laboratório só demorou para provar. Qual desses alimentos mais te surpreendeu? Foi o mel como antiglicação? A rosa mosqueta? A espinha da sardinha? Deixa nos comentários, eu leio todos. E qual você vai começar a incluir essa semana? Se você quiser os produtos de qualidade que aparecem neste vídeo, sementes Heirloom para cultivar abóbora, batata doce e outras plantas desta lista, os links estão na descrição abaixo. Não é suplemento, é alimento original. Se você ainda não se inscreveu na Sacred Soil, faz isso agora e ativa o sininho. A gente continua resgatando o que a história sempre soube e a modernidade esqueceu. Até a próxima!